Cruzeiro 1, Grêmio 0 foi um resultado até apertado pelo que foi a partida, né? O Cruzeiro do Independência com mais de 20 mil pessoas, né? Fez uma grande partida não, mas foi superior ao Grêmio, na primeira vitória do retorno do Cruzeiro à Série A, já que tinha perdido do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas o Cruzeiro, né, do Pesolano, que foi muito, mas muito melhor que o Grêmio no ano passado, quando subiu campeão muito antes do Grêmio, culpa do Renato, que assumiu o time no final, né? Mas, de novo, um time muito mais bem organizado. O Pepa chegou outro dia ali, o Renato tem uns 800 anos de Grêmio, nessa passagem chegou ano passado, mas o 1-0, né, não retrata o que foi o jogo. É óbvio que o jogo foi em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Sapão do Independência, mas o fato é que o Grêmio, que é o campeão gaúcho, e o Cruzeiro fez um péssimo campeonato mineiro, não foi nem para decisão, né, tomou um sacode do América na semifinal, mas é um time que já tinha mostrado organização e não futebol contra o Corinthians, ele fez uma organização com bom futebol e venceu com o gol do Bruno Rodrigues. É verdade que o gol do Bruno Rodrigues não dá para um time fazer um gol de escanteio, o adversário tomar, né? Dá para um time fazer, o adversário que não deve tomar um gol de escanteio com o centroavante chutando a bola na área, com a bola no chão, não foi nem cabeçada, sozinho na área, um absurdo, né? Quem tomou o gol foi o Gabriel Grando, o Chapecó, porque o Renato Gaúcho afastou o Adriel, enfim, o goleiro titular. A questão é de disciplina, né? A diretoria falou sobre isso, foi disciplina, agora fico imaginando o que deve ter feito o goleiro para o Renato Gaúcho, esse grande disciplinador, essa pessoa que várias vezes não vai para a praia, já deixou de dirigir o time para a viagem, porque também faz porque os superiores deixam. Mas, enfim, o Cruzeiro, e eu volto ao ponto que eu sempre falo, e muita gente não concorda e está tudo certo do jogo, né? De tempo de trabalho, continuidade. O Pepa chegou outro dia no Cruzeiro e o time está muito mais organizado que o Grêmio, né? Ou seja, se o trabalhador for bom, é óbvio que se ele for bom treinador e o time for bom manter, quanto mais tempo, mais tempo. Agora, se o treinador for bom, pode dar 6 anos, 18 anos, 700 anos, se o cara for bom, em pouco tempo ele organiza. Até porque 5 meses no Brasil, 3 meses equivale a 200 anos na Europa. Porque em 3 meses vende 3 jogadores, compra 3 jogadores, machuca 200. O cara que está lá 3 anos, ele já dirigiu 5 times diferentes. Então, na prática, quem é bom treinador, e o Pepa não tem um currículo de bom treinador, hein? O Pepa, em Portugal, dirige mais de uma década, dirigindo só times de médios para pequenos, sem nenhum grande trabalho, e ainda assim, né, o que prova, como o Pesolano chegou sem ser conhecido no Brasil, né, prova que pelo menos Ronaldo é um cara que olha bem para o mercado, que ninguém conhecia, não era um cara famoso que estava fazendo um grande trabalho em Portugal e por isso chegou. Agora a questão é que se ele for muito bem, capaz do Ronaldo levar ele para o Valladolid quando o Pesolano subir lá. Esse é outro problema das SAFs. Mas o jogo jogado com o Bruno Rodrigues, né? Cruzeiro e Grêmio que voltam para a Série A. No começo do campeonato, o Grêmio era apontado por muitos como possível surpresa, por causa de Soares, que novamente não jogou nada, candidato ao título, o Cruzeiro ao rebaixamento. Acho exagero demais colocar o Grêmio como candidato. Não acredito que vai ficar nem no G4, nem no G6, embora futebol, né, pode dar certo. Até porque o Renato Gaúcho, mesmo quando tiver bom, ele sempre é um cara de levar mais para as copas do campeonato. O futebol do Grêmio, apesar de ter sido campeão gaúcho contra o Caxias, não é um grande futebol. O Cruzeiro mostra-se um pouco mais organizado. Não tem um grande time no papel, mas se for um time organizado, com o fator casa, com a torcida lotando estádio, isso é o suficiente para ficar na metade da tabela, pelo menos, né? Então, vitória justíssima do Cruzeiro, belo gol do Bruno Rodrigues, embora seja uma vergonha para uma defesa tomar um gol desse. O Cruzeiro com 3 pontos, o Grêmio com 3 pontos, 2 times que vieram da Série B. Esse ano é difícil apontar quem vai cair, né? Muita gente falando, vai cair, só cair em 4, dá para cair 16 times, né? Mas enfim, a torcida do Cruzeiro que fez sua parte, estava precisando comemorar uma vitória. Vamos ver como o Grêmio. Talvez tenha sido um choque de realidade, né? Para quem aponta o Grêmio como candidato ao título, porque, na minha opinião, não é um candidato ao título, embora tenha a obrigação, mas muita obrigação, de jogar mais bola pelo time que tem. Cruzeiro e Grêmio, na verdade, são times copeiros, recordistas na Copa do Brasil, times campeões brasileiros, times que deviam estar disputando mais em cima, mas não adianta a gente enganar a torcida, não é a realidade. 2023, o que as duas torcidas esperam que seja a realidade no futuro mais próximo, tá certo? Você que ainda não se inscreveu no canal Blog do Vitão, aqui no youtube.com/blog do Vitão, no YouTube, @blog do Vitão, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê essa moral